Olá, tudo bem? Voltamos com a segunda parte da história. Agora ela conta pra gente sobre a vida dela, como ela entrou no crime até os dias atuais. Que hoje ela é uma pessoa restaurada, com uma família, tudo que talvez ali na infância que deu pra vocês perceberem que era o que mais faltava. Pode perceber que a gente sempre almeja pro nosso futuro aquilo que nos faltou na infância. Muita gente fala assim que quer ser rico, que quer ter carro, casa, e maioria que na infância não teve uma família, o único objetivo quando cresce é qual? Ter uma família. E eu mexi com a minha família, certo ou errado, eu tô querendo matar um. Não, eu evoluí, agora eu não mato, eu processo. Porque eu evoluí, eu me tornar uma pessoa mais evoluída. Eu costumo usar Márcia Quaresma e Márcia Bernardes, sabe? Pra poder se referir a pessoa, isso, eu falo, não, porque a Márcia Quaresma faria isso. Depois eu falo, não, mas eu não sou mais a Márcia Quaresma, nem no meu registro lá tá mais Márcia Quaresma. Hoje eu sou a Márcia Bernardes. Porque eu me casei, né? Aí eu fui lá e alterei o nome. Então nem no meu registro lá, porque agora não tem mais registro de nascimento, é registro de casamento, tá lá. Quando a gente casa, eu não sabia disso. Quando a gente casa, o nosso registro de nascimento ele é invalidado, por isso que eles pedem uma atualização. Aí vem o de casado. Aqueles dados que tem no RG, livro, número do livro, não sei o quê, que é do registro de casamento. Então, o seu de nascimento, ele não serve mais, porque você se casou, então tem uma alteração ali. Pra mim entender isso, eu levou 3 dias, porque eu ainda voltei no cartório pra me explicar de novo. Eu ainda voltei lá. Aí ela foi me explicar daquelas numerações, que era o livro e tal. Eu casei em 2020, eu nem lembro que dia que eu casei, em 2022. Mas foi em 2022. Casei também em 2022. Acho que foi em maio que eu casei. Eu casei em novembro. Acho que foi em maio. Gente, eu nem lembro que dia que eu casei. Nossa! Não, porque eu cheguei lá e aí eu falei pra mulher assim, eu não tenho dinheiro pra pagar não. Aí ela falou assim, não, só paga uma taxa ali de 16 reais. Vocês já moram junto? Falei, já, foi tão presidente de cerimônia. Você quer agendar a cerimônia? Eu falei, que cerimônia, amor? Só faz o negócio aí que a gente assina, ó. Não, eu só queria o nome, entendeu? Entendi. Só o nome. Às vezes o Ricardo, quando ele quer me agradar, ele quer casar comigo com essas porra tudo aí. E ele fala desse jeito, com essas porra tudo aí que você deve ter vontade. Eu falei, o quê? E você não quer esse negócio de vestido aí, não sei o quê? Nem todas as mulheres têm esse sonho. Acho que o dinheiro do casamento eu invisto e monto um negócio. Né? Eu tô louca pra montar uma linha de bolsa. Eu fico procurando confecção. E uma linha de blazer. Apesar também que, tipo, já que vocês já são casados, não vale tanto a pena, né? Porque a gente faz festa. Não, eu falo pra ele, vai que eu separo de você aí. A barriga dos outros, não, a minha mente é mais longe. Vai que eu separo dele e aí eu vou conhecer outra pessoa. Eu realizo meu sonho com outra pessoa. Com ele eu realizo os sonhos que dá agora, recentemente. O do casamento não precisa, não. Apesar que nós dois temos um trato. Se um dia nós nos separarmos, o sobrenome Bernardes é meu. E se ele arrumar uma mulher louca que venha brigar com ele mandando tirar o sobrenome, eu falei que eu dou um tapa nela. Ele já concordou comigo. Então o sobrenome é meu. Mesmo que a gente se separe, ele não vai tirar de mim. Se tirar, acho que sai até morte. E aí eu falei, o problema é você encontrar um juiz ali problemático e ele falar que não. Porque se ele falar que eu não vou ficar com o sobrenome, ele pode falar. Mas eu tenho fé em Deus que não, vai ficar do jeitinho que tá. Mas o sonho do casamento deixa ele pro nome. Não pensa em separação agora. Não, eu não penso. Você acredita que eu tenho a ideia de que quando você casa pra sempre? Eu também. Eu tenho essa ideia. Eu acho que se a gente ficar premeditando o que pode acontecer, e que toda vez acontecendo. Eu acho que o que me fez suportar muito o Ricardo, não suportar, ai meu Deus, ainda bem que ele não assiste podcast. Não suportar, mas tipo assim, eu saber lidar com tudo que ele me fez, é porque eu sempre imaginava assim, um dia ele vai me enxergar, a nossa família vai ser construída e ninguém mais vai atrapalhar isso. Você acredita que eu tinha essa ideia? E aí isso foi acontecendo, né? Tipo, você não desistiu, né? Eu fui e foi acontecendo. Demorou, mas aconteceu. Mas e hoje, graças a Deus... você não desiste, acontece, né? Só ter paciência de esperar o tempo, né? Mas a paciência me custou os cabelos, viu? E eu falo pra ele, eu falo assim, ainda bem que ele também fala isso. Ainda bem que você não desistiu da nossa família, porque será que a gente teria a família que a gente tem hoje? Eu falo pra ele, com você não sei se eu ficaria não, mas a Mirella eu queria ter. Eu falo pra ele, a Mirella, se eu voltasse no tempo, seria a única coisa que eu não tiraria da minha história com você. Assim, né? Aí eu falei, eu só mudaria assim, que a gente ia lá, deu uma namoradinha, você seguiu sua vida, e eu engravidei e ela veio. Foi a única coisa que talvez eu alteraria ali, porque, nossa, ela...
sem descrever. Olha assim pra ela, nossa, até emociono. Fala dela. Tem 5 aninhos só. E eu falei assim pra ele, como é bom descobrir o amor. Ele, por quê? Eu falei, a Mirella aqui, ó, me viu só correndo, gritando, o shopping inteiro, todo mundo gritando. E ela assim pra mim, mamãe, mamãe, o que que foi? O que que você chorou? Eu, por causa de você, mamãe. E eu falei, o que que aconteceu com ela? Ele falou, ela tava com saudade de você. Não adianta, meu. Deu 6 horas, ela já sabe. Ela já sabe que a mãe dela tá pra aparecer. E eu fiz até um trato com ela. Que todo dia agora eu vou chegar às 6 horas em casa, menos em segunda-feira. Que é pra, tipo, é o horário que acaba a terapia. Ela já tá banhada, já tá medicada e só esperando, tipo, pra jantar e dormir. Então eu combinei, eu combinei isso com ela. Porque eu olho pra ela, ela olha pra mim e ela fala, eu te amo o tempo todo. Te amo, mamãe. Mamãe, eu te amo. Eu ensinei isso pros meus filhos, porque não tinha isso, né? Então, eu nunca ouvi. Eu também não. Nem do meu parceiro ouvi. Aí a gente, né, o que a gente teve falta, a gente, né, algumas pessoas, né, pelo menos, procura fazer diferente, né? Que nem eu mesmo, meu pensamento sempre foi, mesmo eu estando na vida errada, eu queria fazer o que nunca fizeram por mim. Sabe? Que minha mãe não conseguiu fazer também, né? Tipo, levantar as mangas e vamos pra luta, vamos pro corre, entendeu? Daí eu já, mesmo que eu fui pro lado errado, eu fui pro corre, mas meus filhos estavam ali, né? Não dei pra pai, não dei pra tia, não ficou ali comigo, mas foi difícil. Eu falo, e ela fica o tempo todo, mamãe, eu te amo, mamãe. Menina, antes de você chegar aqui, eu tava dando cada grito nesse telefone. Que, nossa, cheguei até. Eu tirei até a blusa, de tão nervosa que eu ia. Teve uma hora que eu falei pra mulher: você tá na escola, né? Você tá aí na escola, né? Eu ia largar tudo aqui, eu ia lá brigar com ela. A Jaqueline ainda gravou um pedacinho do áudio mandando pro marido dela, que eu tava com o cão nos coros. Meu! A mulher teve a coragem de falar pra mim assim. Que a minha filha tem uma dieta especial porque ela é seletiva, mas ela é seletiva, assim, num nível muito alto. Então ela só come certos tipos de comida. E aí a mulher veio falar pra mim que não poderia mudar o cardápio dela enquanto eu não fosse preencher a ficha de anamnese. Eu falo que o estudo, o conhecimento, ele muda vidas. Você não precisa ser formado em nível superior, mas se você estuda, se você vai atrás do conhecimento, ele te coloca à frente de muita gente. Em outros tempos, se aquela bruxa falasse pra mim, ainda bem que aquele povo não assiste isso aqui, senão ia me processar. Aquela bruxa falasse assim pra mim, olha, eu só vou poder liberar a dieta dela se você vir preencher a ficha de anamnese. Eu ia largar tudo que eu estivesse fazendo. Ia correndo achando que era um diabo assim, de 7 cabeças. E eu virei pra ela, eu escrevi assim na mensagem, eu tenho o pedido médico, eu tenho... ele não depende de uma documentação complementar para que possa ser cedida a alimentação para ela. Não entendi. Aí, você acredita que ela editou a mensagem quando eu falei para ela que eu tinha tirado print? Ai, bruxa. Aí eu peguei e liguei lá na escola. Ai, pra que eu liguei? Meu Deus, né, Jaqueline? Eu dava cada grito. Eu comecei a gritar. Porque sabe o que ela teve coragem de dizer pra mim? Não, porque eu falei assim pra ela que não existe esse pedido de ficha de anamnese. Porque a ficha de anamnese é sobre suas alergias. Sim, vai preencher os dados. Isso, tipo assim, os históricos. Só que isso deveria ter sido feito na semana que ela foi matriculada. Sim. Eles não fizeram. Aí ela falou pra mim que a gente não fez a ficha porque a família nunca foi lá. Nunca conseguiu ir lá. Nossa, nunca foi, você surtei. Eu falei, não, você está mentindo. Você está mentindo. Aí já baixou a Márcia Quaresma. Falei, você está mentindo, porque vocês me mandaram mensagem um monte de vezes. Tá bom. Daqui a pouco ela veio e falou que não era a ficha de anamnese, que era um cardápio. Aí eu já surtei e falei pra ela que se não arrumasse a alimentação, porque minha filha fica com fome. Imagina que absurdo. Aí eu falei assim, não, a menina chega em casa, outro dia a tia dela falou, Márcia, ela comeu 8 bisnaguinha. Eu falei, será que ela não tá comendo na escola? Aí fui atrás pra saber, ela não tava comendo. E ela entra em crise. E ela entra numa crise que, tipo assim, quando a gente passa algo que deixa a gente muito nervoso, no final do dia, as coisas vão se encaixando e a gente se acalma. Mas mesmo assim, às vezes a gente ainda vai dormir pensando. No caso dela, tipo assim, é tudo em dobro. É muito mais intenso. Então ela chora na escola porque não tem o arroz e o feijão que ela gosta.
E aí em casa ela vai dar trabalho. E eu ainda falei isso pra ela. Você olha pra ela e fala, nossa, que bonitinha, nem parece. Eu dei esse termo, que ela é autista, porque ela tá normal, ela só tem uma dificuldade na fala, né? É sempre isso que eu escuto. Mas ninguém sabe o que a gente passa em casa, das crises dela ficar se batendo à noite. Ninguém sabe disso. Mano, mas eu surtei com a mulher. Aí no final, aí eu falei assim, mulher, que... quando eu falei que ia lá, ela já mudou, né? Aí ela foi e falou lá as coisas dela, eu também falei um montão pra ela e falei que era o direito da minha filha e que não existe nenhuma lei municipal e que ela não faz parte do poder legislativo, que já baixa a Márcia Bernardes, para alterar nenhuma lei e que é um direito dela garantido tanto na Constituição como na lei. Sim. E que se eles não cumprissem, eles iam arrumar problema comigo. E ainda eu falei pra ela assim no final, porque eu não preciso gastar dinheiro com advogado. E aí ela falou assim que isso daí era um problema deles. Eu sei que foi uma discussão assim bem acalorada. Sim. Que no final... Você tava até querendo ir lá. Mas eu ia. Eu tirei a blusa, eu falei, eu vou lá. E eu discuti com a professora um dia lá. E ela veio falar toda essa discussão. E eu falei pra ela que era uma discussão... Não, que eu estava... Que a conversa era entre um locutor e o interlocutor. O que a professora tinha a ver no meio da conversa? Eu falei, o que você tem a ver com isso? Sim. Foi um cabaré pra no final ela dizer pra mim que tudo bem, pra mim só mandar a dieta amanhã. Precisou... Na verdade, o que acontece? A escola atrasou a documentação. Isso, né, a escola atrasou a documentação, sabe que tá errado, aí queria exigir de mim. Eu já falei pro meu marido, por isso que eu vou tirar ela de lá. Meu marido não quer que tira. Eu falo, por isso que eu vou tirar ela de lá, vou gastar, mas vou pôr ela numa particular, porque a municipal é boa, mas até certo ponto. Aí vai me fazer uma merda dessa e ainda me atrapalha. Mas tudo bem, né? Vamos voltar pra entrevista, que eu já fiquei nervosa lembrando daquela história. Porque assim, quando mexe com a gente, beleza, mas quando mexe com o filho nosso... Ai, não, né? Porque quando faz alguma coisa comigo, tipo, ai, foda-se, não quero nem saber. Mas com a minha filha, não. Com a minha filha, nossa, eu arrumo briga com o pai dela, imagina com o estranho. Tá bom. Vamos voltar lá, me contei como você entrou no crime. Então, aí eu voltei pra Sorocaba, né? E tava com 14 anos, aí não quis mais voltar, né? Uhum. E a minha tia ligando. Ai, você não vai voltar. Porque eu conheci um traste, né? Daí. Quantos anos atrás tinha? 19. 18, 19. E você? 14. Sempre um draste. Como eu ficava pra rua, né? E eu ia lá pra onde eu morava antes com a minha avó, né? Lá que eu conhecia mais as pessoas, né? Que meu irmão morava lá. Daí eu fui visitar meu irmão, que faz tempo que eu não via ele. E daí eu comecei a dar umas voltas lá, ver as pessoas que eu conhecia, né? Minhas amiguinhas, quem tinha crescido. Daí eu conheci o traste, né? Na biqueira, né? Mas não sabia que era biqueira, né? Aí comecei a puxar amizade. E ele conhecia o meu irmão, né? As turmas que tava ali, tudo conhecia meu irmão. Meu irmão era bem conhecido lá, mas meu irmão não era envolvido com nada, nunca foi, né? Só que ele era bem conhecido, as turmas gostavam dele. Então, todo mundo sabia quem que eu era, né? Aí fui, me envolvi, perdi minha virgindade, que foi a pior coisa que fui fazer. Contraste. Foi horrível. E, né, fiquei namorando. Só que daí eu comecei a frequentar a casa dele e eu via as coisas que eu não sabia o que era, né? A mãe dele usava droga, padrasto, todo mundo, sabe? Então eu via lá. Chegou a usar alguma coisa? Cheguei a usar, mas depois de muito tempo. Uhum. Mas, né, nesse começo aí eu não sabia de nada. Ele me explicava o que era, o que estavam fazendo, o que era PCC, que eu não sabia nada sobre isso, não sei o quê. Aquele irmão tal, aquele lá irmão tal, eu não sabia nada. Cunhada. E eu não sabia nada. E daí, um belo dia, né, descobri que eu tava grávida. Já antes de... Acho que eu já tava com 15 anos, né? Eu tava com 15 anos. Fiquei grávida com 15 e ganhei antes de fazer 16. Quando eu descobri que eu tava grávida, foi porque, assim, minha mãe... Eu não parava em casa, né? Eu ficava mais pra rua com ele do que com a minha mãe, né? Uhum. E a minha mãe percebeu que eu não tava pedindo absorvente pra ela. Que eu pedia pra ela, né? Eu usava dela, porque o meu padrasto não comprava nada. E chamava de vagabundo e vivia mandando eu trabalhar, né? Seu padrasto? Sim, quando eu voltei de São Paulo, ele ficou doido. Aí ela foi e levou no postinho. Aí fez o teste e veio falando que ela ia ser vovó. Aí foi um choque, nossa, ela saiu gritando e xingou todo mundo e falou que, nossa, o que eu ia fazer da minha vida? E saiu gritando e me largou. E saiu, foi embora, me largou lá no postinho. E eu fiquei lá sem saber o que fazer. Aí eu comecei a chorar, né? Daí a enfermeira falou que eu não podia ir embora, porque eu tinha que fazer a pré-natal, né? Abrir, pegar a carteirinha, os remédios que eu tinha que fazer, tudo.
Eu saí de lá chorando, com os remédios na mão, com a carteirinha. Daí eu falei, eu vou ter que ir lá na casa dele, né? Fui lá na casa dele, contei pra ele, daí ele, né, gostou, tudo, ficou, falou pra mim que ele ficava comigo e tal. E eu falei pra ele que meu padrasto ia me jogar na rua, né? Falei, minha mãe já falou que meu padrasto ia me jogar na rua, né? Eu não tenho pra onde ir. Aí ele falou, não, a gente fica aqui, a minha avó tem uns cômodos lá no fundo da casa dela, a gente mora lá. Aí tá bom, fui. Ele te assumiu. Sim, ele me assumiu, porque ele era doente por mim. Ele era doente, psicopata. Eu andava na rua, não podia olhar pros lados, eu andava só olhando pra baixo. Não podia. Quando ele conversava com um amigo dele, eu não podia conversar também, eu tinha que só ficar olhando pro chão. Que uma vez, quando começou, né, o abuso dele de relacionamento abusivo, né, que eu sofri, ele falava, o que você tava olhando pra ele? Você quer dar pra ele? Ele falava assim já. Aí eu falava, nossa, eu não posso olhar pras pessoas? Aí ele já encucava que tinha alguma coisa. Ele encucou que eu queria, quando ele saía pra trabalhar, que ele começou a trabalhar, e ele chegava tipo do nada, ele largava o serviço e vinha lá ver o que eu tava fazendo, porque ele achava que eu tava ficando com o tio dele que morava no fundo da casa, sabe? O tio dele. Que O nóia. irmão da mãe dele. Sim, ele era louco. E daí começou a primeira agressão que ele me jogou na parede por causa de que eu falava pra ele que eu queria que ele trabalhasse, que eu não queria que ele ficasse vendendo droga, né? Daí ele começou a não gostar de eu questionar ele, sabe? Tanto que o meu padrasto, né, arrumou um serviço pra ele, porque meu padrasto ele era toda aquela porcaria que ele era, mas ele trabalhava, né? Aí ele arrumou um serviço pra ele ainda, né? Porque eu pedi pra minha mãe, ver se ela ajudava, daí ele conseguiu. Daí ele inventava desculpa, falava que tava com dor, voltava embora, só pra ver o que eu tava fazendo. Entendeu? Daí foi que comecei a apanhar dele e não sabia mais como eu saía daquilo, né? Grávida ainda. Tanto que uma vez ele me bateu na frente da minha mãe. Minha mãe foi me visitar e ele me jogou uma sacola que mandaram de roupa, não sei se era pra bebê ou se era pra mim. E ele tacou em mim, assim, eu cheguei a cair, assim, no sofá. E eu não lembro nem porquê. Ele brigava comigo por causa de nada, sabe? Por causa de qualquer coisa. Eu ia na igreja, ele brigava comigo, ele falava que eu ia ficar com outro. E depois ele chegou a falar que a filha acho que não era dele, vai saber se não era do tio dele. Era um louco mesmo, psicopata. Só que daí, quando minha filha nasceu, eu queria já ir embora, né? Eu falei pra minha mãe, eu posso voltar na sua casa? Eu não tenho pra onde ir mesmo, eu não quero mais ficar com ele, mãe. Ele me bate muito. Aí minha mãe foi, como ela ficou mais comovida de ser vó, né? Quando a minha filha nasceu, ela foi, conversou com meu padrasto. Meu padrasto até deu uma quebrada, assim, porque, querendo ou não, ele era o vô, né? Aí ele deixou eu voltar. Ela tinha 2 meses. Ele deixou eu voltar porque, assim, antes dela nascer, a gente foi morar numa casinha de 2 cômodos. E o meu padrasto alugou por causa que tinha que ter alguém que tinha um nome, né, pra fiador, essas coisas. Ele alugou pra gente, só pra mim não ter que morar na casa dele. E ele não pagou. Ele não pagou, ficou devendo aluguel, aí não queria trabalhar e nem vender droga. Aí no dia que ele me bateu, antes de eu ir embora, porque eu falei pra ele, viu, você não quer trabalhar, você não quer vender droga, tá? Cortou a luz, eu fiquei no escuro com a bebê. E eu não sabia o que fazia, sabe? E essa tia minha, que eu ia lá na casa dela quando eu era criança, ela foi me ajudando até esse tempo. Quando eu voltei, ela ia lá na minha casa, ela levava as coisas dela, ela falou pra mim, vai embora daqui, você não é vida. Ele vai acabar matando você uma hora aqui, ninguém vai ver. Sim. Aí eu peguei e decidi ir embora, né? Porque foi a deixa, né? Que a gente foi despejado da casa. E daí eu falei, eu vou pra casa da minha mãe, você vai pra sua. Aí ele foi pra casa da mãe dele e eu fui pra minha. Só que daí eu vim trazer a bebê pra ele ver, na casa da mãe dele. E ele tinha vendido tudo minhas panelas que ele tinha levado pra lá, porque não tinha lugar na minha mãe. E ele vendeu tudo pra comprar maconha. E eu fui falar pra ele, né, as coisas. Ele me captou pelos cabelos, me arrastou na casa inteira. Ninguém fez nada, a mãe dele não fez nada. Ele me jogou lá na rua e falou pra mim ir embora. E a bebê? E daí a mãe dele pegou a bebê, daí eu falei, pega minha filha que eu vou embora. Daí eu fui embora, daí eu nunca mais voltei. Daí eu falei pra ele que eu não queria saber. Ele nem tinha registrado ela. Ela tinha 2 meses quando eu separei dele. Ele nem tinha registrado ela. Ele é vivo ainda? Sim. Aí eu fui embora. Você sabe onde que ele tá? Tá preso. Vai cadeia
Normal? Cadeia normal. É, porque parece coisa, isso que eu tô perguntando. Cadeia normal. E todo mundo sabia que ele fazia comigo, ninguém fez nada. Fui embora e aí às vezes eu ia atrás dele lá pra ver se ele me arrumava dinheiro pra comprar alguma coisa pra menina, fralda, sabe? Ele nunca me dava nada. E ele me xingava, me escorraçava, me chamava de vagabunda, me chamava disso, me chamava daquilo. Aí um dia eu até provoquei ele, falei pra ele, fui com a minha irmã, né? E minha irmã, assim, mais novinha que eu falei pra ele. Aí graças a Deus que eu não tô mais com você. Aí ele veio correndo atrás de mim, ele me deu um cacete, foi o último cacete que ele me deu. Ele me deu um cacete que ele me derrubou no chão, ele pisou na minha garganta. Ele ia me matar naquele dia. Aí um noia lá, que era amigo dele lá, que conhecia eu também quando eu tava com ele, que ele era mó firmeza, sabe? Ele era bem de boa. Ele veio assim, me ajudou. Ele foi lá e tirou ele de cima de mim. Ele falou, você tá louco? O que você vai fazer com a mãe de sua filha? Daí ele foi e me ajudou, eu carregada assim por ele. Ele foi e me levou lá pra casa do meu irmão, que ele morava lá perto, né? E o meu irmão não fez nada. Eu falei pra ele que eu tava com a boca sangrando, tudo estrupiado, e o meu irmão não fez nada. Ele falou, você quer se envolver com esse tipo de gente? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vá lá dar um cacete nele? E o meu irmão era fortão, meu irmão sempre foi fazer academia, né? Ele já tava fortão nessa época, e quando minha filha nasceu, ele era bem fortão mesmo. E eu achando que meu irmão fortão, vai lá dar um cacete nele, né? Porque ele era um magrelo, né? Só prestava pra fumar maconha e cheirar pó. Então eu não ia aguentar com meu irmão, né? Meu irmão não fez nada. Aí eu fui embora e não fui mais atrás. Eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu não vou mais Quantos anos atrás. você tinha? Tinha 16. Não fui mais atrás. Parei de ir atrás. Comecei a ficar lá pro lado da casa da minha mãe. Só que daí eu comecei a me envolver com as pessoas de lá. Comecei a sair pra rua, procurar o que fazer, né? E conheci outro traste. Antes de fazer 17 anos. Aí foi a merda mais que eu fiz ainda. Porque eu achei que era bonzinho, me tratava bem, sabe? Eu tratava minha filha bem. Aí já tinha feito um ano já. Ela já tinha um ano quando eu conheci esse traço. Porque daí eu ficava lá com a minha mãe tentando fazer alguma coisa. Às vezes eu fazia uma sobrancelha, que eu aprendi a fazer sobrancelha sozinha, né? E fazia um ali, mas nunca dava, né? Então eu vivia de ajuda. Aí esse traste aí que eu conheci que era mais envolvido, né? Que ele era dono de biqueira e ele tinha dinheiro, só que eu não sabia de nada. Então eu quis namorar ele sem saber quem ele era, entendeu? Depois que eu fui saber quem ele era de verdade. Só que daí eu já tava envolvida. Aí foi a primeira vez que eu fui presa, porque eu tava com 17 anos com ele, a polícia me perseguia na rua. Toda vez a polícia me enquadrava. E esses policiais, parecia que eles estavam me perseguindo mesmo. Porque eles podiam me ver e me parar. Eles falavam, onde você vai? Eu vou a tal lugar. Eu falava, viu, você não pode me enquadrar, eu sou mulher. Se você quiser me enquadrar, se chama polícia feminina, né? Daí eles, não, nós não vai encontrar você, não. Eu acho que os polícias estavam de zóio em mim, sabe? Porque eles me perseguiam demais. Só que daí, no dia que prenderam ele comigo, era esses polícia. Aí ele tava lá na frente da casa dele com droga. E eu vi a polícia subindo, eu catei a droga e escondi na minha touca. Aí eles enquadraram eu, a menina que tava comigo lá, que tava lá na casa dele, que era amiga da irmã dele. E enquadraram e não acharam nada. Daí o outro policial veio, tira a blusa. Mandou nós duas tirar a blusa pra ele chacoalhar. Eu tirei a blusa bem devagarzinho. Daí a droga caiu atrás do meu pé. E o policial não viu. E nós tentando entreter ele, sabe? Batendo papo com o polícia pra ele não perceber que tinha nada. Só eu tentei pisar em cima e não deu porque fez barulho, né? Que era cápsula, né? Aí não deu pra mim pisar. Daí o outro policial que tava enquadrando, ele girou a rua inteira. Daqui a pouco ele veio pro meu lado. Começou a bater lanterninha, era de madrugada. Bateu no meu pé. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Aí pegou a droga. Aí, nossa, agora você vai presa. Porque antes, quando ele me pegou na rua, eu falei que eu ia fazer aniversário. Porque ele falou assim, da próxima vez que eu te pegar, se é de menor, você vai parar a delegacia. Eu falei, não, mas eu vou fazer 18 anos já. Aí nesse dia que ele me prendeu, eu falei que eu tinha 18 anos. Porque eu tava na rua de madrugada, né? Tava na frente da casa dele, no caso. Ele ficava vendendo droga lá na frente da casa dele. Ele era o dono, mas ele também vendia. Entendeu? Aí ele foi e falou, agora você vai pra Votorantim. E ele vai pro CDP. Aí nós lá, tudo sentado, enquadrado, esperando eles terminar as coisas. Daqui a pouco chega a garra. 2 viaturas da garra preta. Aí os caras já chegou pra arrombar o portão, já.
Daí ele foi e gritou que ele morava com a avó dele, né? A avó dele que morava lá, chamou a avó dele. Os caras estavam procurando arma de um homicídio, de não sei o que, de não sei o que eu nem sabia de nada. Porque eu tava pouco tempo com ele, né? Tava por fora, né, das coisas que estavam acontecendo, né? Mas ele era bem envolvido, né, no crime. Aí fui pra delegacia, daí chegou lá e eles descobriram que eu não era de maior, né? Você era menor. Era menor. Aí fui pra audiência lá de liberdade assistida, né? Ganhei o LA, né? E fui embora pra casa. O policial levou eu até lá em casa, o policial que ia me levar pra FEBEM da Moca. Porque Ele foi pra onde? Ele foi pro CDP. Ele ficou no CDP, aí, A aí vocês menina- foram presos, vocês foram presos juntos. Aí a polícia veio, levou você, quando descobriu que você era menor, e foi pro CDP. E eu fui solta, daí com liberdade assistida, né? Que eu peguei 1 ano, fiquei assinando. Só que daí eu já tava grávida do meu menino, nem sabia. Aí eu fiquei assinando, aí ele saiu em novembro, ficou 4 meses preso. Sua bebê tava com quem? A minha menina tava com a minha mãe, morava com a minha mãe, né? Eu deixava ela lá e ficava pra rua. E não conseguia ficar lá também por causa do meu padrasto, né? Sua mãe cuidava dela? Minha mãe cuidava. Acho que o remorso de não ter cuidado de mim, da minha irmã. Porque minha irmã também já tava começando a encaminhar a vida dela também com meu cunhado. Foi esse tempo aí que eu conheci esse, quando eu tinha 17, ela tinha 13, 14, que ela conheceu meu cunhado. Só que eu ficava também na bota dela, sabe? Porque eu tinha medo também dela fazer besteira, então eu ficava em cima dela. Tanto que quando eu conheci meu cunhado, que é o marido dela até hoje, eu falei pra ele, se você fazer alguma coisa com a minha irmã, você vai ver comigo, hein? E o povo tinha meio assim comigo, né? Porque eu era da pá virada, né? Eu só andava com os bandidos, né? Ah, Então, tá. e ele era, todo mundo tinha medo dele. Então já... Meio que já, juntou. sim, daí ele ficou preso, eu fiquei solta, daí ele saiu. Aí, quando meu filho nasceu, antes do meu filho nascer, ele foi preso de novo. Ele foi preso, ele saiu, eu tava com uns 4, 5 meses, e ele foi preso antes de eu ganhar, de novo. O mesmo policial. O policial tava perseguindo, sabe? Aí ele foi, só que dessa vez ele forjou ele não tava fazendo nada, tava lá na esquina conversando com os meninos lá, e não tinha ninguém tava com droga, e os policiais forjou nele nesse dia. Aí ele foi, daí ele ficou, eu fui lá visitar, levei meu filho na cadeia, fiz 18 anos, tirando que eu dei um puta olé na cadeia, porque o cara da cadeia ficou com ódio de mim, que eu entrei de menor, e eu não tinha nada de documento, só fiz a carteirinha e eles não prestaram atenção na data, e deixaram eu entrar fazer visita grávida. Fiz uma visita grávida de menor de idade. Aí quando ele descobriu, ele falou assim, chamou eu lá, e ele falou pra mim, que entrava com a RG naquela época, né? Daí quando eu fui fazer a carteirinha, ele falou assim, você tá louca, você não pode fazer carteirinha, você tem que fazer 18 anos. Eu falei, não, eu faço mês que vem. Daí ele falou, não, mas você não pode entrar na cadeia de menor. Eu falei, não, mas eu entrei semana passada. Ele, tá louca? Eu falei, sim, eu visitei. Você visitou aqui na minha cadeia, grávida, menor de idade, na íntima? Eu falei, sim. Daí o cara ficou doido. Nossa, mandou até o cara do plantão que tava no dia embora. Que ele xingou tanto na minha frente. Aí tá bom. Eu fiquei visitando tudo. Não perdi uma visita, que eu nem podia, né? Eu era obrigada aí. Ele me obrigava. Ele obrigava todo mundo. Ele obrigava até a avó dele, que cuidava do dinheiro dele, que ele recebia a pensão da mãe dele que morreu. E ela dava a pensão pra mim, que ele obrigava. Ele ligava de lá e falava, dá o dinheiro pra ela, que ela não vai ficar sem me visitar. Ah, mas não tem ninguém pra levar. Chama o vizinho. Vai lá no bar lá do cara que eu ajudei e manda ele levar ela. Ele fazia todo mundo fazer isso. Aí eu tinha que ir mesmo, sem querer não ir, né? Às vezes eu tava cansada, mas eu tinha que ir. E fui indo, acho que uns 11 meses. Aí ele saiu. Antes do meu filho fazer 1 ano. Aí quando ele saiu, eu descobri que eu tava grávida de novo. Eu já tava de 4 meses da minha menina. Aí, nossa, sabe? Quando você fica assim, nossa, ele ainda tava de boa, não tinha feito nada de ruim comigo ainda, sabe? Ele só era assim, abusivo em me obrigar a fazer as coisas, e ele saía por aí e me deixava em casa. Eu não sabia o que ele fazia, entendeu? Com certeza ele tava me traindo, né? E ele cheirava muito pó, ele cheirava demais, sabe? Então, daí era muito difícil, sabe? Ficar vivendo daquele jeito. Chegou uma hora que eu comecei a querer também, pra acompanhar ele, sabe? Que eu me sentia sozinha, me sentia que eu não estava sendo suficiente para ele, eu era tão dependente emocional dele que eu não conseguia querer ficar longe e quis fazer as coisas que ele fazia para acompanhar ele.
Tanto que de picar droga, de pegar droga, de fazer isso, de entregar pros meninos, de soltar os meninos. Eu não deixava nem mulher vender. E a mulher lá, eu já falava, pode vir falar comigo. Não vai Com falar ele, não. com ele. As meninas vinham no portão pra comprar maconha, chamava eu. Se chamasse ele, já era. Todo mundo tinha medo de mim. As meninas morriam de medo. Eu era, ixi, já bati em 3 por causa dele, porque ele tava junto e eu, em vez de eu bater nele, eu ia bater nas meninas. Também já fiz isso. Tamo E junto. depois eu tomava, né? Porque ele também me batia. Também? Sim. Daí ele começou a me bater. Nessa época que ele começou a me bater, que eu comecei a querer, tipo, questionar ele por que ele saía, onde ele ia, o que ele tava fazendo, o que ele tava amanhecendo na rua. Daí foi aí que eu comecei a apanhar. As crises de droga dele, nossa. E aí o que ele fazia? Ele começou a bater no meu filho pra me provocar. Entendeu? Que eu comecei a chegar a uma parte que eu queria ir embora e ele usava o meu filho. Que eu era muito chamego com meu filho. A minha filha eu não trouxe pra morar lá. Porque eu não queria ela naquele meio. Sabe? Então eu deixei ela com a minha mãe. Que ela com a minha mãe ela tava de boa. E ele dava dinheiro pra minha mãe. Ele comprava as coisas pra minha mãe pra ajudar ela. Ele parecia um pai dela, sabe? O que o pai dela não fazia, ele fazia. Ele queria até registrar ela, mas eu não deixei. Glória a Eu Deus. registrei ela com 2 anos. Eu esperei 2 anos o pai dela pra registrar ela. Ela ficou sem certidão de nascimento por 2 anos. Porque ele não veio registrar. Eu falei, ele não vai registrar, eu vou registrar. A menina não pode ficar sem nome, né? Sem certidão. Vou ficar usando até quando a carteirinha dela só. Daí eu registrei ela sozinho. Aí ele era, tipo, mostrava ser um bom pai, sabe? Só que quando ele tava nas crises de droga dele, eu tomava. Nossa, eu apanhei demais dele, demais. Ele foi o que me bateu de verdade. Que quando eu achava que eu tava apanhando outro, desse daí eu apanhei de verdade. Que eu vi que era apanhar, sabe? Tanto que quando eu tava grávida da minha menina, ele me bateu uma vez porque eu fui com a arma dele com o carro do Noia, que nós penhorava, pra trás dele. Porque ele foi na festa junina e falou que ia me levar. Só que daí ele sumiu. Eu falei, vamos atrás dele, ele deve estar lá. Eu fui lá, não achei ele. Só que nós não sabíamos dirigir direito, nós pedimos pro amigo dele dirigir pra nós. Porque nós tava com medo, né, de ir pra longe com o carro, né? O amigo dele foi e eu fui do lado. Quando eu cheguei de volta, ele tava lá esperando no portão. Eu desci do passageiro. Ele me deu um soco na cara só porque eu tava no passageiro com o amigo dele. Eu só abri a porta, nem consegui falar nada, só vi o soco na minha cara. Daí eu desmaiei. E eu tava grávida. Eu tava, acho que quase. Eu ganhei em agosto, eu tava uns 7 meses. Eu desmaiei. Daí depois ele me pedia perdão, depois ele me dava cesta, depois ele me dava dinheiro, depois ele me dava dinheiro no salão, depois, sabe? Pra compensar o que ele fazia. Só que eu não sabia sair daquilo, sabe? A dependência emocional que eu tinha de afeto, daquilo que ele me mostrou, eu não conseguia sair daquilo mais. Eu tava com vontade de ir embora, mas não sabia como. E quando ele começou a bater no meu filho, foi o que começou a gerar vontade de querer matar ele, de raiva, sabe? Eu ficava, meu Deus, como que eu Deixa eu te vou falar uma embora? coisa. Seu filho tinha quanto tempo? Um aninho. Ele batia no menino de um ano. Esse não tá vivo ainda, né? Não. Ele morreu? Graças a Deus, o diabo levou. Ele começou a bater no meu filho com 1 ano. Ele dava soco na cabeça dele. Eu ia entrar na frente, daí ele dava em mim. Daí ele batia em mim. Toda vez que eu ia defender meu filho, eu apanhava. Se você tivesse vivo, eu te perguntar que matar ele. Não, eu te ajudo. Menina, ele fez cada coisa. A irmã dele encobria, porque ela via, sabe? Já chegou uma vez eu não sei o que eu fui fazer, eu fui no posto, alguma coisa, no médico. E ele ficou lá com ele e com a irmã dele. E ele não chupava chupeta, ele chupava fraldinha, o paninho, sabe? Eu cheguei, o paninho dele tava com sangue. Aí ele falou assim, é que ele comeu minha maconha que tava na mesa. Eu dei um tapa na boca dele. Aí eu falei, você tá louco? É você que não tinha que deixar perto dele? Ele falou, não interessa. É pra ele aprender, ele nunca mais vai comer agora. Aí eu fui ver, a boca dele tava tudo cortada assim embaixo. Ele deu um tapa na boca dele. Desgraçado. E o paninho dele tava todo cheio de sangue. Deixa eu te falar, você nunca bateu nele, não, de volta? Me pegou umas panelas, tacou na cabeça eu dele. Eu ia pra cima, lógico. Eu aprendi, Não foi uma panela de pressão, não, vou eu dar. aprendi a me defender com ele, né? Porque ele vinha, mas eu não aguentava, né? Eu sempre levava pior. Você nunca sentiu vontade Ninguém de me comprar um defendia. jumbinho, não, pra pôr na comida dele? Eu já senti cada vontade que você nem imagina. Você nem imagina. Como você se livrou dele? Então, daí eu comecei a me apegar com Deus, né? Foi aí que eu comecei a voltar, porque eu ia desde pequena pra igreja, né? Seu padrasto fazia isso com a sua mãe, né?
Sim, também. Olha como que é o Só que ciclo, né? daí, antes da minha mãe conhecer meu padrasto, ela ia na igreja, ela sempre me levou. Só que quando ela conheceu meu padrasto, ela parou de ir nessa que eu sou hoje. Eu ia, eu frequentava, eu adorava. Então, lá Deus falou comigo. Quando eu era pequeno, meu irmão falou que eu tinha sido selada pela promessa e o inimigo ia me perseguir muito. Por isso que eu tinha guardado. E ia acontecer muitas coisas. Nesse dia que aconteceu Muita isso. desgraça, né? Sim. Nesse dia que o irmão falou isso, quando eu vim embora, eu sofri um acidente na frente da casa da minha avó. Meu próprio tio me atropelou. Eu tinha 6 aninhos. Ele passou com as 2 rodas por cima de mim. Por que ele fez isso? Porque ele não me viu. Ah, tá. Que susto. Eu fui atravessar a rua com a Olha, eu minha achava que eu tinha uma vida desgraçada, viu, minha filha? Mas tu tá ganhando de mim. Porque eu Che- nem um homem nunca me bateu, chegando não. da igreja, eu fui atropelada. Daí levaram pro médico, os médicos ficou bobo, não entendia nada, porque um carro com 5 pessoas, que meu tio e minha tia, meus primos, atropelou, passou as 2 rodas por cima e não tinha quebrado um osso. Menina, você tá falando aí, eu vou te falar uma coisa. Você tá falando tanta desgraça que eu vou te contar uma coisa pra rir. Ontem o Uber foi subir assim a rua, e a rua era assim. Aí eu falei, moço, você vai subir isso? Aí eu falei, puta merda, e eu gordinho. Ai, meu Deus. Você achou que o carro ia voltar pra trás? Ai, meu Deus. Não, vamos rir um pouco, É senão pra eu vou chorar. descontrair, né? Aí tá assim, ó, mais do outro dia. E o meu Uber fez bem pra mim. Todo dia é isso. O carro só. Ai, meu Deus, dei risada agora. Porque eu falei, Deu o carro era muito pequenininho, era um up. E eu falei assim, moça, você vai subir isso aí? Ele falou, não. Ai, meu Deus. Seu Márcio, se você conversar com essa moça, fala, parece que um lugar melhorzinho aí pra gente poder ir. Porque, meu, é muito longe. Aí eu falei assim, meu, eu acho que tem uma coisa errada com esse caminho aqui, porque é só seguir reto. Falei pra ela, não era pra estar vindo aqui. Ele falou, não, fui eu que decidi cortar pra gente chegar mais rápido. Ai, Eu, puta merda, meu, mas a rua era assim. Nossa, que pensamento seu também, né? Pro moço, né? Falei assim, moço, esse carro vai subir aí, porque eu sou gordinha, acho que esse negócio não vai dar certo, não. Ai, gente, foi muito engraçado. Agora vamos voltar pra desgraça, porque, nossa, minha cabeça tá assim, ó. Ai, nem fala. Imagine eu, Só né? apanhando, pô, tá maluco, minha filha. Eu tenho que lembrar Eu já tinha tudo ficado isso. veneno já na comida desse homem aí, pelo amor Não, de Deus. e detalhe, o meu esposo, a maioria das coisas, eu não contei pra ele, porque ele nunca quis saber. Ele tá ouvindo agora? A maioria das coisas, sim. Misericórdia. Porque ele sempre falou pra mim que o meu passado não importava pra ele não precisava saber. E isso foi uma coisa muito importante pra mim, né? Porque nos outros relacionamentos que eu tive, sempre jogava na cara o meu passado, sabe? Sempre falava, você não sei o que, você fez isso, você ficou com não sei quem, você deu pra não sei quem. E seu de homem. marido Não. é casada, gente. O marido dela tá aqui, por isso que ela falou. É. E tá ouvindo tudo na íntegra. Puta merda. E eu sou bem tranquila, sou bem nós somos, temos a liberdade nossa, sabe? Assim, eu sou, tipo, bem tranquila com ele. Eu sinto liberdade em falar tudo, porque eu sei, né, como ele é. Então eu fico bem sossegada. Eu sei que não vai vir uma chuva de jogar na cara depois. Puta. Mas foi difícil. Mas então, até eu chegar nele, eu passei por só estrume, né? Porque falar pra você, nossa, uma coisa que eu nunca tive sorte foi com homem. Antes de eu conhecer o meu esposo, só foi verme que apareceu na minha vida. Verme, porque... Verme não, foi enviado de Satanás mesmo. Porque daí esse daí foi o pior, né? Que acho que até por isso que, né, já não O diabo mais. levou? Porque eu comecei a sofrer demais, Acho né? que nem o inferno deve estar bem com ele lá. Eu comecei a tentar se afastar dele, né? Porque depois que a minha filha nasceu, eu fiquei com medo dele fazer isso com ela também, né? Mas o que você fez com esse homem pra você separar dele? Não, é Deus. Foi tudo Deus. Eu não conseguia fazer nada. Ninguém me ajudava. Ninguém me ajudava. E quando, tipo assim, a minha irmã sabia que ele fazia essas coisas, né? Eu não conseguia contar pra todo mundo que ele fazia isso. Porque às vezes meu filho ficava com um roxo na testa. E a família dele, né, percebia. A irmã dele sabia. E ninguém fazia nada. Porque todo mundo tinha medo dele. Ele era matador, entendeu? Então ninguém tinha coragem. E eu falei, meu Deus, como que eu vou sair dessa? Um dia eu tentei ir embora. Eu catei, coloquei os dois no carrinho e fui tentar ir pra casa do meu irmão pra ver se alguém me ajudava lá.
pra contar o que tava acontecendo e tentar ir embora, né? Aí ele me pegou no meio do caminho. Ele passou de moto e me viu. Ele não tava, né, na hora, mas ele me viu. Ele, onde você vai? Ele viu que eu tava com bolsa, tudo. Falei, não, eu vou na casa do meu irmão, faz tempo que eu não vejo meu irmão. Vou lá, porque eu não via ninguém. Não via ninguém. Era raro ver alguém da minha família. Mais que ia lá era minha mãe, né? Por causa da minha filha também. Ah, daí ele já, pode voltar agora. Aí eu vou seguindo. Ele veio com a moto junto até eu voltar. Daí cheguei lá, menina, eu já sabia que eu ia apanhar. Aí eu catei a nenê no colo já, né? Porque eu achei que ele não ia me bater com a nenê no colo, né? Ele já me deu uma no zóio que o supercílio estourou. Aí eu decidi, o tio dele viu, né? Que o tio dele morava no fundo com a avó dele. E ele veio já, grudou ele pelo pescoço. Falou, você tá louco você fazer isso? Porque eles não viam o que ele fazia comigo, né? A arma dele que sabia só, né? A avó dele também cobria, né? Porque ficava com medo também, né? Mas o tio dele não via. Daí ele viu nesse dia, daí ele... Ai, não sei o que, você tá louco fazer isso com a menina, com a criança, que não sei o que. Daí eu falei, ai, eu só queria ir embora. Ele não deixa. Já teve momento dele mandar eu embora, dar uma loucura nele, mandar eu embora, porque ele sabia que eu queria. Jogar minhas coisas tudo na rua, minhas roupas, jogar. Só que ele falava que eu não ia levar as crianças. Aí eu ia tentar, eu ia lá catar minhas coisas, ele catava tudo de volta, me puxava arrastada pelo cabelo pra dentro. Você não vai embora nada. Era desse jeito. E eu fui tentando todo esse tempo, porque eu já não conseguia mais dormir com ele, sabe? Às vezes ele queria, eu falava que eu não tava de boa, que eu inventava uma dor, assim, alguma coisa, ele falava, ai, você tá dando pra outro? Você quer dar pra outro? Que não sei o quê. Assim. E me dava um chute, como se fosse um cachorro. Juro pra você. Daí eu já ficava pensando na maneira que eu ia fugir daquilo, sabe? Que eu não conseguia mais. Aí foi que ele começou a fazer umas besteiras lá e começou a ficar procurado. Daí ele começou a ir pra São Paulo com um amigo dele da cadeia lá. Porque ele tinha ido, ele foi umas 4 vezes preso. Graças a Deus pelos normal. E daí ele ficou indo pra lá, e o amigo dele era rico, ajudava ele e ele ficava indo pra lá. Aí a gente saiu da casa da avó dele, né? E moramos numa casinha. E daí foi nessa hora que eu comecei a pedir pra Deus colocar uma mulher no caminho dele. Falei, Deus, se eu não consigo separar dele, põe alguma mulher, pelo menos se ele ficar doido por outra mulher, ele esquece de mim, né? Aí foi o que começou a acontecer. Uma amiga da irmã dele começou a frequentar lá. E me dava beijo no rosto, tudo, carregava meu filho no colo. Graças a Deus, levou o diabo pra ela. Começou a ficar com ele escondido, né? E a gente já tava aqui meio querendo separar, sabe? Ele tava querendo deixar, mais ou menos. Foi quando eu comecei a trabalhar no McDonald's, que eu tava, né, querendo trabalhar, foi meu primeiro emprego. E daí eu tinha que deixar as crianças um pouco lá pra mim poder trabalhar, e minha mãe me ajudava um pouco. E ficava mais ou menos assim, só que na casa Ele ainda batia antes no menino? Não, daí era mais pra me provocar, né, quando eu tava junto. Aí quando eu, lá na casinha, eu ficava mais sozinha com as crianças, quando eu tava em casa. Porque mais eu trabalhava, né, era uma folga só. Então eu nem ficava direito, as crianças ficavam mais na casa da minha mãe e na casa da avó dele. Então ele ficava pra rua fazendo o que ele queria. E eu não tava nem aí. Só que eu ficava com aquele negócio assim, sabe, de ódio, porque eu tinha aquele amor de louca, né, por ele, né, porque eu sentia que ele tinha uma chance de mudar, sabe, lá no fundo eu ficava achando que Deus podia transformar ele, só que daí... Não, meu filho, isso já é do diabo, já. Mas na época eu tinha, né, eu era o muito... diabo já tomou conta dessa peste. Eu era muito boba, Eu sei. muito boba na época, eu era muito dependente emocional. Eu sei. Aí eu ficava pensando, nossa, eu vou ficar sozinha com as crianças, 3, né? Ah, graças a Eu Deus. ficava pensando. Só que daí ele começou a fazer tanta coisa que eu comecei a não se importar mais. Ele começava a sair, ele ficava com mulherada, ele ficava em motel com mulher. Ixi, começou a fazer um monte de coisa. E como que ele conseguiu uma mulher ainda? Ah, porque ele tinha dinheiro, ele tinha droga, ele tinha motona. Tá entendendo? Naquela época. Uma menina que era minha amiga, que andava com nós. Que ela saía, quando eu separava dele, ela saía comigo dos rolês. Ela me caguetou pra ele pra ganhar droga, em troca de droga. Falou pra ele com quem eu tinha ficado. Que ele queria saber com quem que eu tinha saído. Que ele queria saber tudo que eu fazia. Mesmo você separado? Aí a gente decidiu, ele conseguiu aceitar em aspas, né? Que ele nunca aceitou. Aí ele começou a sair, né, com essa outra aí, eu já sabia, mas eu fingia que eu não sabia, né? Só que mesmo assim ele vinha atrás de mim, ele nunca veio atrás das crianças, ele nunca queria saber das crianças, ele só queria saber de mim. Ele não queria dar pensão, ele não queria dar nada, não queria ver, abraçar, era só eu o problema.
Aí eu comecei a falar pra minha mãe que eu tava com medo dele, né? Que eu tinha medo dele fazer alguma coisa pra mim, né? Só que daí, como eu não tinha dinheiro, não tinha quem me ajudasse, comecei a vender droga. Aí, como eu tinha as amizades, né, por causa dele, todo mundo me conhecia, aí eu fui e comecei a falar com os outros patrão lá e consegui vender droga lá. Aí ele ficou com uma raiva que ele foi lá falar com os caras, daí os caras, né, não baixava a cabeça pra ele, porque era também do nível, né? Mesmo nível, né? Só que daí esses daí gostavam de mim porque conheceu desde pequena. Então, que morava lá na minha mãe, né? Eu sempre brinquei lá, entrei na casa deles, então eles não tinham como fazer alguma coisa pra mim. Ele foi fazer eles proibir eu de vender droga. Aí o cara falou pra ele, viu? Mas a mãe dos seus filhos tá querendo vender droga porque quer dinheiro. Por que você não ajuda ela então? Por que você não dá dinheiro pros seus filhos? Aí ficou sem graça. Aí quando fizeram isso com ele veio me bater de ódio porque ele ouviu Ele não isso. tinha como responder, né? Aí ele me descontava em mim. Você não contou pros caras, não? Que ele tava te batendo? Eu contava, todo mundo sabia. Nem os caras faziam nada? Não, ninguém fazia nada, porque, tipo, ai, essa é a mulher dele. Eles me conheciam como a mulher dele, eles não me conheciam como meu nome. Entendeu? Eu era a mulher do fulano. Mesmo assim. E daí eu comecei a vender droga pra comprar as coisas pro meus filhos, fralda, leite, Danone, essas coisas de criança, porque ninguém me ajudava. Ninguém mesmo. Você não era criminosa, né? Você foi obrigada a se tornar. Sim, fui obrigada. Daí nessa época, eu não quis mais ficar naquela casa, porque ele chegava lá a qualquer momento, entrava lá. E da última vez que ele entrou lá, ele me deu um cacete, porque eu coloquei uma amiga lá pra dormir lá com os filhos dela, porque ela tava sendo escorraçada na rua pela sogra, eu fiquei com dó, chamei ela pra minha casa. Aí eu falei, não, pode ficar aí uns dias, né? Só tá eu e as crianças. Aí falaram pra ele que eu tava fazendo um puteiro na minha casa. Aí ele foi lá, menina, me deu um cacete. Aí eu, sabe, ela foi embora, porque ficou com medo de me prejudicar. E daí minha mãe falou, não, vamos lá pra casa. O meu padrasto começou a ficar com meu padrasto, morria de medo dele. Meu padrasto cagava de medo dele. Meu padrasto mudou comigo por causa dele. Porque tinha medo, sabe? Porque todo mundo conhecia a fama, né? Mas também eu me vinguei do meu padrasto com o primeiro traço, esqueci de falar. O primeiro traço, né? O pai da minha mais velha. Eu fiz ele dar um cacete no meu padrasto. Porque meu padrasto quis me bater quando eu tava lá com ela, depois que ela nasceu. E ele veio pra cima de mim e quase acertou a minha neném. Aí eu liguei pra ele, ele foi lá, ele e o irmão dele foi lá. Eu falei, ó, eu não quero conversa com você, só que meu padrasto fez isso, quase acertou sua filha. E ele já não gostava do meu padrasto por causa das histórias que eu contei. Ele foi lá e deu um cacete no meu padrasto. Fez meu padrasto ajoelhar e falar que nunca mais ia relar mão em mim. E aí? Aí ficou assim. E sua mãe? Minha mãe não fez nada. Minha mãe ficou gritando, né? Querendo entrar no meio pra defender meu padrasto. Ficou desesperada, né? Mas quando ele batia em você, ela não tinha medo. Entendeu? Você entendeu? Mas daí, tipo, eu fiquei assustada na hora, né? Porque eu falei, ai meu Deus, eu não sou esse monstro. Mas eu queria que acontecesse aquilo, né? Porque eu tava Mas com quem é ódio ele dele. pra te bater? Com uma filha já nos braços? Sim, porque ele ficava me mandando trabalhar, sabe? Vai dar bunda, vai trabalhar, não sei o quê. Então o cacete que ele tomou foi pouco. Então, daí depois desse daí que foi o mais, né, perigoso, que foi, ele já deu uma baixada na bola. Daí ele não falava mais nada. Então, tipo, eu dominava a casa praticamente, sabe? Eu morei lá com as crianças, eu fazia meus corre, daí ele falava, ai, ela tá mexendo com droga, que não sei o quê, vai chamar a polícia pra você. Eu falei, chama a polícia, cata o revólver ali do meu amigo, ele já mostra pra você. Ele cagava, ele era muito covarde. É, pra bater com criança. Mulher, com criança, sabe? Mas com homem, você precisa ver, ele mijava na calça. Mijava mesmo, literalmente. Um amigo meu fez ele mijar na calça. Ele era muito, sabe? Daí eu comecei a guardar minhas drogas, eu não tava nem aí, sabe? Comecei a entrar de cabeça, comecei a ganhar dinheiro e comecei a não me importar com o perigo. Porque eu já tava, né, já tinha acontecido tanta coisa. Eu falei, e daí ele se envolveu com aquela menina lá, né? E daí o problema foi essa mina. Começou a me infernizar. Por quê? Por causa dos filhos. Porque uma vez eu pedi pra ele comprar um remédio pra menina tava doente, não sei o quê. E ela que atendeu o telefone e começou a falar um monte de bosta pra mim, sabe? Falar um monte de coisa. Aí tá. Ele não dava uns tapas dela, não? Não sei, acho que começou depois, né? Que daí Obrigado tanto assim. eu conheci depois, daí eu conheci o pai da minha filha, só que eu só fiquei com ele, porque nós vendíamos droga junto,
E não foi pra ficar. Só sabe aquela ficada que você fica depois da balada e não quer mais? Só que daí eu fiquei grávida. Ai, Eu tomei pílula no dia seguinte que e horror, eu mentira. achei que, né, não ia acontecer nada, né? Porque eu não ficava ficando. Eu não era de ficar assim, um monte de cara. Eu queria fazer dinheiro, meu negócio era dinheiro. Entendeu? Daí acabou acontecendo isso. E eu escondi, né, a gravidez, né? Não queria contar pra ninguém, porque eu tinha medo dele. Ele me ameaçava demais. Ele vivia me ameaçando. Ele falava que queria me pegar com as crianças, me morar em outra cidade, me levar, me sequestrar. Ele falava. Então eu ficava com medo, né? Daí um dia ele parou lá na onde eu tava vendendo droga e falou: entra no carro. Eu falei: não. Ele falou: não, nós só vamos conversar. Aí tinha um cara lá dos meninos lá que conhecia os grandão. Ela falou assim: não, leva ela, mas você vai voltar com ela aqui, viu? Porque nós tá de prova que você tá levando ela. Se acontecer alguma coisa com ela, você já sabe como que é, né? Falou: "Ah, o que você quer falar? Mãe dos meus filhos, você acha que eu vou fazer alguma coisa com a mãe dos meus filhos?" Falei: não, tá bom. Só que daí, como eu tinha medo dele, o que eu fazia? Eu ficava tratando ele bem, né? Pra ele não fazer nada comigo, né? Porque eu falei: puta, o cara vai me levar ali no escuro, já era, né? E ele me levou no escuro mesmo, me levou numa rua puta escura lá no meio do mato, lá perto, lá onde tinha. Falei: nossa, meu Deus do céu, ele vai me matar aqui, Senhor, tem misericórdia. Não, ele queria ficar comigo. Ele queria atrair a outra que ele tava comigo. Entendeu? Aí eu falava: não, mas eu não quero mais, né? Eu tô de boa, né? Aí você tá ficando com outro? Você rolou um boato que você tá grávida. Eu falei: não tô grávida não. Ele: mas se você tiver, eu assumo seu filho. Eu assumo e nós vai embora daqui com as crianças e tudo. Eu levo você pra outro lugar. Eu falei: não, eu não quero mais. Eu tô em paz. Eu não quero relacionamento com mais ninguém. Eu já sofri muito, já tô de boa. Dele: então por que você não para de vender droga? Não sei o que. Eu falei: porque eu tô ganhando dinheiro, né? Eu tenho que ganhar dinheiro. Você não dá dinheiro pras crianças, né? Daí ele ficou meio assim e foi embora. Daí levou embora. Daí eu fiquei com medo dele querer fazer alguma coisa, porque ele tava incomodado de ver eu lá na rua. Porque só eu de mulher que ficava lá. Não tinha mulher que vender droga, né? Era raro mulher vender droga. Aí foi esse daí que era o pai da minha filha, eu não falei nada, né? Fui deixando passar. Só que quando minha barriga cresceu, eu tava morando em outro lugar, né? Eu voltei a morar lá, porque às vezes eu vinha de longe pra vender droga lá, que é onde eu conhecia. E eu fui morar em outro lugar porque eu fiquei com medo dele, sabe? Daí ele me achava. E como ele não ligava pras crianças, pra mim teve que interferir, porque ele não dava bola pras crianças. Então eu, tipo, me escondi dele, sabe? Aí ele me achou onde eu tava morando. Não sei como. Eu acho que ele andou em todas as ruas que eu tava do bairro e viu a bicicleta do meu filho e foi lá. Só que ele queria voltar comigo. O negócio dele era voltar comigo. E eu não queria. Aí ele falou que assumia meu filho tudo. E ele queria saber quem era o pai. Eu não contava quem era. Daí um pouco antes de eu ganhar ela, o pai dela veio falar comigo e eu falei: não, é sua mesmo, mas eu não quero compromisso, quero ficar sozinha. Ele era um bom homem, sabe? Só que era vendedor de droga, de biqueira, assim, sabe? Vendedorzinho de balinha. Um coitado. Tudo que tinha. Um coitado. Não morava com a mãe, não tinha nada. Tipo, era só. Ele só fazia aquilo, acho que só pro luxo dele, de roupa, de tênis e de cheirar pó. Porque eu nem sabia que ele cheirava pó, mas ele cheirava pó. E ele era bonzinho. Daí eu pensei o quê? Eu falei: putz, eu acho que eu vou tentar ficar com ele pra ver se o outro larga do meu pé, né? Só que daí eu comecei a querer ficar com ele e eu voltei a morar lá na vila de novo com a minha mãe. Voltei de novo, grávida com a minha mãe. Meu pai já não falava mais nada. Menina, fiquei lá com a minha mãe no aperto, com as crianças e grávida. No dia que eu voltei, eu fui na igreja pra agradecer a Deus que deu certo a mudança, que eu fiz grávida. Eu enchi o caminhão grávida do meu irmão tinha ido morar comigo, esqueci desse detalhe, que ele saiu da casa do meu tio e ficou um período de depressão lá morando comigo com depressão. E daí a gente voltou, tudo pra casa da minha mãe. Eu fui na igreja com as crianças, né, com a Vitória não quis, fui só com os dois, que era dele. Fui na igreja barrigudinha, daí no caminho da igreja era a casa da avó dele lá. A irmã dele falou: ai, deixa eles aqui, faz tempo que eu não vejo eles, eu tô com saudade. Deixa eles aqui um pouquinho. Daí eles: ai mãe, eu quero, fica com a tia, não sei o que. Deixei, né? Os dois têm 1 ano de diferença de idade, né? Fui na igreja com a minha amiga e ficou lá. Menina, juro pra você, lá na igreja falou assim: o inimigo vai tocar na tua
carne, mas na tua alma ele não vai tocar, porque tua alma é minha. Ele não vai tirar. Saí da igreja, não tinha entendido nada, né? Porque eu não tava frequentando sempre. Aí a hora que eu fui buscar meus filhos, a bendita lá dele, lá que tava lá no portão me esperando, com uma mina. Aí eu fingi que nem vi ela, bati no portão. Daí, ai, vai se esconder atrás da Bíblia agora? Eu falei, olha, eu não quero falar com você. Daí ela tava grávida dele também, ela tava uns 5 meses. E eu tava de 7, 8. Ela achou que seu filho era dele. Sim. Aí eu fingi que não ouvi dela, olha aqui pra mim, vem falar pra mim agora as coisas que você fala pra mim no telefone, fala na cara. Eu falei, olha, você tá grávida, eu também. Então, por favor, eu vim pegar meus filhos e vou embora. Eu não quero nada com ele, faça bom proveito dele. Aí na hora que eu falei isso, ela já veio com um tapa na minha cara assim, daí eu já fui pra cima dela, já se pegamos. Só que nessa que nós se pegou, eu tava com uma saia comprida, pisei na saia e caí no chão. Se embolou na saia, sabe? No que eu caí, menina, eu bati a cabeça na guia, estourou meu ouvido. Estourou meu ouvido. Eu, sabe aquele twinho? Perdi o sentido. Nessa que eu perdi o sentido, ela me, ó, chutou minha barriga, pisou, chutou minha cara, me estraçalhou. E eu escutava ela gritando, ó, tem que morrer as duas. Morrer você e essa criança aí, tem que morrer. E meus filhos ouviu, saíram do portão, ela, Nossa, a viu avó tudo. e as crianças começou a gritar e viu tudo machucado. Ela saiu de cima de mim. E a turma da igreja, menina, saindo do culto, né? Ninguém me ajudou, ninguém fez nada, ninguém me tirou dela de cima de mim, nada. E eu comecei a segurar minha barriga, falando, meu Deus, eu não tô sentindo minha barriga. Minha barriga ficou mole. E eu comecei a gritar. Eu nem tava sentindo nada, a pancada. Eu comecei a falar, meu Deus, minha barriga, meu Deus, minha barriga. Aí alguém parou. Era 2 sapatão de carro, parou o carro, tava passando, viu o que aconteceu, parou o carro e me ajudou. Daí a minha amiga que tava comigo, ela ia me ajudar, a outra amiga que tava com ela gritava, não, é entre as duas, deixa elas. Daí não podiam nem se separar eu, né? Eu sei. Ela foi, me levou lá no carro, me levaram no carro, chegou na Santa Casa, fui lá, passei na emergência, as enfermeiras tudo nervosa, porque eu tava toda deformada. Meu rosto ficou deformado. Meu nariz, ele é quebrado, meu nariz tava torto, com uma bola desse tamanho de sangue, meu olho tudo vermelho, preto por dentro, com sangue, tava horrível, sabe? Tudo isso por causa do macho escroto. Tudo isso. E ela era forte. O que aconteceu com ela hoje, no dia de hoje? Deixa eu contar pra você, já vou chegar lá, só pra você ver. Eu comecei a ficar tão nervosa porque não tava sentindo minha barriga. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Daí fizeram lá os exames e tudo, não tinha acontecido nada, mas tinha que fazer ultrassom pra ver, né? A minha irmã chegou lá, tinha polícia, porque foi agressão, né? Minha irmã chegou lá, vou matar ela, que não sei o quê, que não sei o quê. E minha irmã ficou desesperada. Aí o policial falou, tinha que fazer o boletim, não sei o quê, não sei o quê. E se a criança morresse, ia ser um homicídio, porque já era uma criança, né? Não era um feto, né? Era um bebê na minha barriga, já tava perto de nascer já, né? Daí fui, fiz ultrassom no outro dia, fiquei na emergência a noite inteira. No outro dia, o ultrassom, o médico falou assim que a bebê entrou na minha costela, por isso que minha barriga murchou. Porque ela tenta se esconder das pancadas, você acredita? O médico falou assim, olha, é inacreditável, eu nunca vi isso. Eu tenho certeza que ela tentou se esconder das pancadas na hora que ela sentiu o que ia acontecer, ou que na hora que aconteceu ela se escondeu, mas não E a acertou. amiga dela, vendo ela chutar você, não fez Não nada? fez nada, não fez nada. Ela falava pra minha, que tava comigo, que não podia. Acho que ela tentou, tirar ela. Ela falou, não, é entre as duas, é entre as duas. Eu escutava ela falar isso. E eu escutava muito ela falar que tinha que morrer eu e essa criança, né? O pai dos seus filhos soube disso? Então, daí eu saí do hospital no outro dia, né? E o médico falou que eu tinha que ficar de repouso, que corria o risco dela nascer prematura, que ela teve descolou a placenta. Aí, nossa, eu fiquei toda inchada, né, de tanto soro. Daí eu não era teimosa, não queria ficar sem andar. Eu ia levar meus filhos na escola, né? Um dia que eu tava voltando da escola, eu sempre ia acompanhada da minha amiga que ia comigo lá, não a que foi na igreja, a outra amiga minha que ficou doida também pra fazer uma besteira. Ficou indo comigo, porque ficava com medo de eu andar sozinha, né? Ficou me acompanhando pra ir na escola buscar as crianças. Aí um dia eu tava indo, daí ele parou o carro na rua e eu falei, eu não quero. Sabe quando você tá com trauma só de ver a pessoa? Falei, por favor, não chega perto de mim, eu não quero falar com você, por favor, dele. Não, eu não quero fazer nada, eu tô com saudade dos meus filhos. Eu falei, não, mas agora você quer ver seus filhos? Pelo amor de Deus. Aí ele abraçou, né, a minha filha. E ele só abraçou a minha filha. Parece que o menino, ele descartava, sabe?
Mas o meu filho também não conseguia muito ter aquilo com ele, sabe? Era mais a menina. Daí ele pegou e falou assim, eu já dei um jeito nela. Daí eu falei, mas ela tá grávida dele. Ai, não interessa. Ela já até tá 15 dias afastada do serviço, porque eu estourei tudo a boca dela. Pra ela nunca mais fazer isso com ninguém. Daí, né, depois disso, a minha filha nasceu de 8 meses. Ela apanhou dele? Apanhou dele. A minha filha, Apanhou mesmo? no mesmo dia, ó, pra você ver, no mesmo dia que eu fui internada pra minha filha que tava querendo nascer, né, que estourou a bolsa, né, fui pro hospital, minha amiga foi comigo, aí a minha amiga foi, chegou, ela passou ainda como de maior, nem falou que ela tinha 16 anos, acho que na época ela quis me acompanhar, que ela queria assistir o parto, né, aí ela foi buscar as coisas pra mim que eu ia ficar internada, né. A hora que ela voltou com as coisas, ela falou, amiga, você não acredita quem tá internada. Não nesse hospital, mas tá internada. Eu falei, quem tá lá? A outra lá. O neném dela morreu. Eu falei, meu Deus, não acredito. O neném dela morreu, vão fazer até enterro, tudo que já era um bebê, já era um menino, né? E disse que o bebê cozinhou dentro da barriga. Deus castigo. Não sei o que aconteceu, que teve que tirar de cesárea, que não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Minha filha, né, aqui, né? Ai, eu não quero que aconteça nada. Não desejei nada, Senhor. Não desejei nada. Porque eu não tinha desejado. Eu queria fazer algo com ela, mas eu não desejei que acontecesse alguma Olha, eu coisa. te falar uma coisa que eu não contei no meu documentário, porque eu não queria, tipo, eu fiquei meio assim da mulher ver, sabe? Mas eu passei por isso. Não, a mulher não me bateu, não. Se vai me bater, ela tá morta, uma hora dessa. Mas ela me infernizou tanto durante a minha gravidez que a minha filha nasceu, ela engravidou. A filha dela nasceu, com 2 dias faleceu. Eu tava no hospital de resguardo e ela infernizando a minha vida. Credo. E ligando pro meu marido e minha filha internada com 2 dias, com 1 dia que a minha filha tinha nascido. Não, eu parei, tipo, de madrugada, ela ligou, começou a ligar mais ou menos perto do horário do almoço no mesmo dia, infernizando a gente ali. E eu só falava assim, que Deus desse pra ela tudo que ela merece. Seja bom ou seja ruim, que Deus desse pra ela. Por isso que eu te perguntei o que aconteceu com ela. Sim. E aí ela engravidou do traste do marido dela. E a criança faleceu com 2 dias. A criança faleceu. E eu também tive esse medo. Eu não desejei isso pra ela. Eu só desejei que na gestação dela, ela recebesse aquilo que ela merece. Eu sempre falo isso de todo mundo. Deus, que fulana receba aquilo que ela merece, seja bom ou seja ruim, que ela receba. Eu sempre tenho essa fala. Sim. E foi o que aconteceu. Ela recebeu o que era da conta dela. Sim. E aí o meu esposo veio me contar da história de um aborto que ela fez de gêmeos. De um aborto que ela fez de gêmeos. E eu achei que ele tava mentindo pra mim. Que aquela história não existia. E aí ele falou que por isso que um dos filhos dela ficou mais ou menos 1 ano internado ali, passou por um sufoco, que era justamente porque antes da gestação dele, ela tinha feito esse aborto. Passou ali uns aninhos, Deus cobra, né? E aí ela teve que vir falar comigo, e aí ela me contou desse aborto. Me contou até começou a ficar chorando no telefone, falando assim, que ela sentiu na hora que puxou a cabeça do feto. Ai, que E ela ali fazendo um aborto, e numa discussão minha com ela, ela me chamou de gorda horrorosa e de ex-presidiária. E eu chamei ela de assassina de criança. Nossa. Eu gritava, pede você que é assassina de criança. Ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência. Ela colocou que eu chamei ela de vagabunda. Mentira que eu não chamei ela de nada disso, porque esses termos nem saem da minha boca quando eu tô discutindo com alguém. De puta, de vadia, tipo assim, uns nomes que não faz parte do meu vocabulário. Sim. Mas não falou que eu chamei ela de assassina de criança. Por quê? Porque ela já sabia que eu sabia da história toda. Sim. Os anos passaram, o cão, né, que ela me chamava, é quem veio ajudar ela. Por isso que eu te perguntei 2 vezes. Me conta, Então, mas olha pra você ver o que aconteceu com ela. Quando a minha filha, eu fiquei acho que 1 semana internada, né, ela nasceu, fiquei internada, e quando eu descobri que dela morreu, e aí dela nasceu, fiquei internada, só que daí ela nasceu, né. Não, é verdade, eu fiquei internada antes da agressão, né, daí quando eu fui nesse dia ela nasceu.
Aí quando minha filha nasceu, ela nasceu na semana do Dia das Mães. E o neném dela morreu no mesmo dia, praticamente. Aí, o que aconteceu? Quando eu saí do hospital, o pai da minha filha queria ficar junto, sabe? Essas coisas. Só que daí eu aceitei pra mim tentar fugir dele, sabe? Do outro, que ele me perseguia e tal. E daí ele falou assim, não, se você quiser eu falo com ele. Eu falei, mas ele quer saber quem é o pai. Então você vai falar que você é o pai? Você vai assumir? Porque é um risco. Todo mundo falou, você é louco, você vai falar pra ele. Você é louco, ninguém nunca teve coragem. Você vai falar com ele? Ele falou, não, eu vou falar com ele. Eu falei, não, então se você for falar com ele, eu vou embora com você. Eu vou morar em outro lugar com você, com as crianças e tal, porque eu não aguento mais ficar andando com medo. Porque às vezes eu andava na rua com a minha bebê, assim, recém-nascida, e ela passava com o carro arrancando, sabe? Tipo, com ódio, né? De ver eu com a minha bebê e ela não, né? E mesmo eu estando com ele, eu andava com ele. Né? E mesmo apanhando do cara. Sim. E outra, eu falava pros outros, né? Ela teve sorte que eu tava daquele jeito, porque eu caí, eu tava grávida e eu caí. Ela levou vantagem. Porque se eu não tivesse caído, eu tinha também feito um estrago. Não tinha acontecido aquilo, ela não tinha conseguido me machucar. Porque eu brigava com homem, não brigava com mulher. Entendeu? Eu ia pra cima de homem. Como que eu ia arregar pra mulher? Só que, né, era pra acontecer, né? Daí, eu fui embora com ele, né? Fui morar em outro lugar com as crianças, tudo. Ele alugou uma casa, tudo, comprou tudo que as crianças precisavam, comprou tudo pra beber, sabe? Ele foi bom pra mim. Só que eu não tinha aquela relação de marido e mulher, eu não conseguia, eu não sentia nada por ele, eu só sentia amizade. E ele era tão bonzinho que dava dó. Quando eu falava pra ele que eu não queria mais ficar com ele, ele chorava, sabe? Ele, tipo, não queria aceitar que eu não Mas gostava não te dele. bateu, não? Não, esse não. Esse foi um coitado mesmo. Ele foi muito bom pra mim, mas eu não conseguia sentir nada por ele. Nada, nem pra fazer as coisas, nada. Juro. Daí, eu fiquei com ele tudo, e ele ele foi falar com ele, né? Ele foi falar com que dava medo de todo mundo. Ele quis te assumir mesmo. Ele aceitou. Daí ele falou, você que é o pai? Daí ele falou, não, sou eu que sou o pai. Ele aceitou numa boa. Daí ele falou, mas você já tirou uns dias comigo, porque eles se conheciam na cadeia. Uhum. Então você já tava de olho nela desde aquela época? Ele falou, não. A gente se conheceu depois, quando nós estávamos fazendo corre junto, e aconteceu. E agora eu quero ficar com ela, porque ela tem uma filha minha. Ele falou, vou cuidar dos seus filhos como se fosse meu. Daí ele aceitou. Só que daí eu fiquei com medo. Eu falei, mano, esse cara aí é traiçoeiro. Ele tá tramando alguma coisa. Melhor você ficar longe dele. Só que ele vendia lá, perto dele. E ele vivia lá na biqueira onde ele tava. Sabe? Ele vivia lá. Conversava, comia junto, fumava junto. Então eu comecei a achar estranho, sabe? Porque que ele tava tão perto do cara que tava comigo. Aí, um belo dia, né? Um belo dia, o bendito foi preso. Que tava comigo. E eu fiquei sozinha, de novo. E no outro mês, um mês depois que ele foi preso, o pai das crianças morreu porque mataram ele. Graças a Deus. Só que porque ele tava aprontando muito, ele tava fazendo muita coisa. Ele tava fazendo coisa fora da lei do crime, né? Que ele tava sendo justiceiro, ele tava matando os outros por dinheiro. Putz. Entendeu? Ele já fazia isso quando tava comigo, só que só eu sabia. Entendeu? Ele ganhava muito dinheiro pra matar os outros. Tinha um cara que pagava ele. E aí o crime não serviço. aceita. O crime não aceita. Aí começaram a descobrir que ele tava fazendo isso. Virou Só que justiceiro. também ele tava brigando por biqueira também, né? Daí eu não sei se foi acerto de conta que fizeram com ele. Foi que aconteceu. Só que daí ela morreu junto. Graças a Deus também. Mataram ele e ela desceu do carro e mataram ela na calçada. Ela morreu junto com ele. Aí eu me senti, né, mais, tipo, tranquila, porque eu sabia que eu não ia mais ter aquela perseguição. Minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Perseguir. Graças a Deus que o diabo veio e levou os dois juntos. Porque o que ela fez com você não é uma coisa normal. Não foi. E ela desejou pra mim que eu e minha filha morressem. Tem uma mulher que ela me infernizou muito, que ela era minha amiga. Me infernizou muito, ela ficou grávida. E eu falava pra ela, quando você estiver grávida, você tá segura. Eu falava pra ela. E realmente, eu cheguei a ver ela algumas vezes, grávida, só que ela era grandona, assim, que nem eu, assim. Então, tipo, eu sabia que ela tava grávida. E toda vez que eu a via, eu dava um cacete nela. Aí eu cheguei a ver ela 2 vezes.
grávida, eu olhava e falava assim, ela vai ganhar bebê, não vai durar pra sempre, a gestação é só 9 meses. Eu já tava numa época, sabe, que eu não tava mais querendo uma treta com ninguém, que eu já tava querendo. Eu tava querendo sair daquele mundo também. Eu já tava esgotada. Eu não queria mais aquele mundo. Só que daí esse bendito foi preso, aí eu tenho que começar a visitar na cadeia. De novo. Daí eu fui visitar ele na cadeia. Aí, tipo, nessa época eu trabalhei um pouco. Meu irmão me ajudou um pouco. Meu irmão arrumou minha cunhada nessa época aí, né? Que a minha bebê nasceu. E daí eu fui, visitava ele, levava ela, né? Levava ela ainda. Aí comecei a ganhar dinheiro de outra forma, que me ensinaram, né? Que as meninas conheciam na porta da cadeia. Mostrou uma forma melhor de ganhar dinheiro, que era levar pra cadeia. Aí eu comecei a levar pra cadeia. Só que as meninas, primeiro, elas pagavam a ponte, né? Eu comecei a fazer isso, eu pagava a ponte. Só que como eu tinha muito contato com o comando, então eles mandavam muito contato pra mim, entendeu? Daí eu conseguia, tipo, droga fácil, tudo, celular. Aí eu comecei a fazer vários, sabe? Vários com contato. Daí as meninas falavam assim, uma amiga minha que tava indo junto comigo uma vez falou assim, amiga, você acha que eu pago? Você acha que eu gasto um monte de dinheiro com ponte toda? Eu que levo, não sou boba. Eu falei, você tá doida, Ana? Você quer que eu te ensine? Eu te ensino tudo, sei como que. Os caras mandam o trampo pronto, eu ensino você como que faz. Ai, daí eu quis aprender. Ela falou o tanto de dinheiro que tava ganhando, o meu negócio era dinheiro, né? Minha cabeça já ficou o quê? Ah, eu vou ganhar dinheiro. Comecei a levar. Aí comecei a levar droga. Aí comecei a ganhar dinheiro. Só que daí, outra amiga minha falou que dava mais dinheiro. Era melhor pra não ser presa, porque eu tinha medo de ser presa, né? Por causa das crianças. Aí era melhor levar celular. Ela falou, amiga, boba, leva celular, porque celular você vai ganhar mais dinheiro, só que você, se cair, você só perde a visita, boba. Eu já tava doida pra não ir mais, já tava cansada, já tava quase um ano já. Aí comecei a levar celular. Daí comecei a levar celular e foi de boa pra outra cadeia. Aí eu coloquei no ar a outra cadeia que ele foi, que não tinha. E eu fui a única que entrou lá primeiro. Fiz uns contatos com os irmãos. Você ganhou dinheiro, hein? Ganhei. Menina, ganhei. Aí os irmãos me adoravam, né? Porque eu tava dando dinheiro pra eles também, né? Daí eles já, não, ele foi pra lá, você já vai levar lá também. Já ficava no contato comigo. Não, você já vai em tal lugar pegar, você já vai levar. E eu não tinha medo, Marcia. Eu ia pra tanto lugar. Eu ia pra tanto lugar pegar as coisas que eu nem acreditava que eu conseguia fazer aquilo, sabe? E eu já vinha com os trampos prontos e eu ia lá, era sábado e domingo. Eu ia no sábado com o trampo e no domingo eu ia com a minha filha, pra ele ver, né? Só que daí eu vi que não tava compensando mais levar ela, porque ele tava mais interessado no que eu levava do que na minha filha, sabe? Porque parece que ele ficava mais feliz com o negócio do que com a minha filha. Acho que é porque ele ganhava um certo... Sim, e ele tava usando droga lá dentro. Ai, E eu não sabia, foi aí que eu chutei a bunda dele. Porque eu odiava, quando eu conheci ele, foi pra ele que eu odiava quem usasse droga. Porque eu usei um tempo e foi por causa da pessoa, então eu não queria mais isso na minha vida. Ele fazia o quê? Cheirava pó? Cheirava pó. Ixi, o dinheiro E é ele tudo lá, mentiu pra mim. Ele falou que não usava. Só que daí, quando ele foi preso, eu descobri que ele usava. Né? Os amiguinhos dele, que estavam de zóio em mim, contou, né? Daí eu falei pra ele assumiu tudo e tal, pediu desculpa, nanana. Só que daí lá dentro, quando eu comecei a levar na outra cadeia, que já tava fazendo quase um ano que eu tava indo, ele tava usando lá dentro, só que eu não sabia. Daí a menina que ia comigo, que também o marido dela lá tinha uns conceitos lá dentro, o marido dela mandou ela abrir meu olho. O marido dela falou pra ela, fala pra ela tomar cuidado, que o marido dela vai caguetar ela uma hora, porque o jeito que ele fica quando ela chega, todo mundo percebe que é ela que traz. Aí dito e feito, ela veio e falou pra mim, amiga, seu marido vai fazer você ir presa. Porque no dia que eu ia levar, que não deu certo, eu tava levando um pouquinho de experimento e o aparelho. Então, se eu caísse, já tava lascado. Daí, antes de eu ir nessa daí, eu falei pra ele, eu falei assim, você tá brincando com a minha cara, né? Você tá fazendo as coisas pelas minhas costas, né? O que você tá fazendo com o dinheiro? Porque ficava um pouco de dinheiro pra ele, né? Eu deixava pra ele e era pra mim, né? Eu não ficava comprando as coisas pra ele, mas eu levava só a comida e as coisinhas que dava. O resto eu deixava pra ele no percúlio, né? Eu falava pra ele que tinha que deixar dinheiro pra ele. Então tinha pessoas que deixavam lá pra mim, lá na hora da saída, né? Pra me pegar, né? Aí eu sei como que é. Aí tinha gente que tava faltando, que não tava dando. Daí eu fui e falei pra ele, né, o que tava acontecendo. Ele falou que tava
Ah, eu combinei isso com o cara ali, que eu combinei não sei o que. Eu falei, mas você tá usando droga aqui, você não tá me falando, né, seu idiota? Daí ele já, ai, confessou aí, verdade, não sei o que. Eu falei, você vai ficar sozinho, porque eu não vou mais vir. Se você for de bonde pra outra cadeia, eu não vou mais. Você pode esperar, que você não vai mais ter mulher, não. Pra ficar só servindo você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou idiota? Já passei por muita coisa já, filho. Aí ele já se ligou, né? Aí na outra vez que eu ia ir com esse daí, né? Que era tudo combinado, né? Eu comprei troquei um carro, com os trampos que eu fiz, troquei um carro, só que o carro era dublê, que era de dobra de placa, né? Nossa, daí esse daí que eu me lasquei. Peguei o carro, fui lá, busquei, nem sabia dirigir direito. Levei um menino lá que vendia pra mim lá. Já tava até soltando a molecada já na rua. Foi comigo, buscou o carro. Daí eu falei, eu vou visitar ele com o carro, né? Fui, aprendi, dirigi bastante lá pra mim. Fui sozinha, menina, pra cadeia. Não, eu levei uma menina junto. Aí, a menina foi comigo, ajudou na gasolina, chegamos lá. Eu já tava tudo com os trampos, né? Fui lá, na hora que chegou lá na minha vez, o cara olhou pra minha cara e falou assim, você tem certeza que você quer visitar hoje? Daí eu falei, por quê? Daí ele, não, tô fazendo uma pergunta, você quer visitar seu marido hoje? Daí eu falei, eu não sei agora. Daí ele falou, ele não tá aqui, ele já tá de trânsito já. Daí eu falei, então tá bom, por que você não me falou antes? Daí ele, não, só queria ver sua reação. Eu falei, não, tá bom. Daí ele devolveu meu documento e falou, se fosse você eu vazava daqui. Daí eu peguei, já catei meu Júfia já, voltei. Já fui lá pro estacionamento lá que ficava, né? E fiquei lá, menina, esperando a menina voltar, porque ela ia embora comigo. Ela visitava o irmão. Fiquei esperando. Na hora da saída, a menina falou que não ia comigo. Ah, que ótimo. Eu falei, mas por quê? Dela, eu não vou com você. Meu irmão falou pra mim ir de ônibus. Eu já percebi que tinha alguma coisa, entendeu? Porque tinham caguetado ele lá dentro, e os caras pegou ele e mandou ele de bonde. E o marido da minha amiga que ia comigo também, que era a do cabeça alta lá também, que ia junto comigo, manda tudo de bonde. Daí, porque o irmão dela tava envolvido no meio, né? Daí, eu peguei e falei, não, tá bom, vou embora sozinha então. Fiquei esperando ela lá e fui embora sozinha. Aí, depois dessa, eu peguei, mandei uma carta pra ele, falei que eu não ia mais visitar ele, falei que eu já tinha avisado que eu não ia ir, eu não ia ir, entendeu? Eu falei, eu vou viver minha vida, você vive a sua, você faz o que você quiser. O que eu fiz com o meu corre, não foi nada seu, porque foi eu que fui atrás. Conversei com o irmão, aproveitei que eu tinha amizade já, né? Falei, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Daí ele falou, ele tem que te dar carta branca, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Daí ele foi, aceitou, né? Porque ele era de boa, né? Mandou a carta falando pra mim, não sei o quê. Falei, tá bom. Daí nesse tempo aí que eu já não fui visitar ele, aí eu conheci outro, que era mais amigo meu, é parceiro, né? Aí a gente começou a fazer uns corre. Só que daí eu queria parar. Eu queria parar, porque eu já tava com dinheiro, já tinha conseguido comprar as coisas pros meus filhos, já tava de boa. Por mais que os outros palhassem que eu não comprava nada pros meus filhos, né? A ex-cunhada minha era a que mais falava que eu não comprava nada pros meus filhos. Mas eu não tava nem aí, sabe? Porque viu andando de carro, era uma montana ainda, chique. Eu, a coitada, a perrapada andando e montando na quebrada, todo mundo ficou assim, ó. Tá fazendo o quê? Aí eu peguei e comecei a andar com esse cara, né? E ele tinha acabado de sair da cadeia. Aí ele tava. Não, ele não tava de saidinha mais, tinha saído fazia uns dias só, mas o total de dia que ele ficou na rua foi 10. Que ele ficou acho que uma semaninha e pouco comigo. Eu falei pra ele que eu não queria mais no corre. Daí ele falou assim, não, você quer trabalhar? Tem um amigo meu que tem uma feira, vamos lá pegar um lugar lá, uma barraca, a gente compra umas coisas e vende. Eu falei, não, tá bom. Falei, dá até pra comprar melancia, né? Pra pôr as coisas aqui na montana, né? Porque é carro de picape, né? Daí tá, fizemos isso, vendi um monte de melancia e eu fiquei super feliz. Aí a gente, no sábado e no domingo, a gente fez feira, a gente trabalhou. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar, nem que seja assim, sabe? Eu já tenho o carro já pra transportar, daí o carinha falou lá, a gente dá um lugar pra vocês aqui, vocês abrem uma barraca de boa. E esse carro não era do Glenn? Era esse carro, era do Glenn. só que eu não sabia que dava cadeia.
Eu nem imaginava. Eu tava andando pra lá e pra cá. Fui lá em Tapetininga com o carro, voltei. Você foi presa por causa desse carro, não foi por Sim, causa de foi tráfico? junto, né? Ah, tá. Que daí, na segunda-feira, eu trabalhei no sábado e no domingo. Na segunda, ele veio lá e falou assim, viu, vamos lá levar umas drogas comigo lá. Tem uma parte lá que tava comigo sua, só que eu vou guardar tudo já. Daí vamos de moto, que ele tinha uma moto. Falei, não, vamos no meu carro. Daí ele falou, não, vamos com a minha moto. Falei, não, vamos com o meu carro. Daí demorou, fomos com o carro. Saímos de lá da casa da minha mãe, as polícias já estavam atrás de nós, só que nós não sabia. Eu tava caguetado, né? Mas, Os povos que tava com o olho, sabe? Então, caguetaram você pra polícia? Sim, deram a placa do carro. Só que daí, eles estavam atrás, não tinha nada. Não tinha nada na placa. Então eles foram querer saber por quê. Só que os policiais já me conheciam. Então eles não entenderam o que eu tava fazendo com aquele carro, entendeu? Aí eles foram me seguindo. Quando eles me pegaram, eles contaram que eles estavam me seguindo desde quando eu saí da casa da minha mãe.